Meu nome é Gilberto Barbante Kerbaui, eu sou professor titular aposentado da Universidade de São Paulo pelo Departamento de Botânica. Ingressei como professor em 1974 e desde então trabalho na área da fisiologia vegetal. Aqui no Departamento de Botânica, quando ingressei, como também os outros colegas da época que ingressaram, como o professor Antônio Salatino, a professora Ana Maria Juliette, não tinha exatamente um concurso aberto como é hoje, formalmente e altamente legalizado e até burocratizado em excesso. A escolha, no meu caso, e provavelmente do Salatino e da professora Ana também, foi que os professores da área se juntavam junto com o chefe do departamento e indicavam o nome. Pronto, estava escolhido, era assim que as coisas aconteciam. Né? E foi assim que aconteceu comigo. Por essa época, mais uma vez, uma coincidência, quer dizer, eu não era para ser agrônomo mesmo. Quando estava já começando o curso de pós-graduação, que começavam todos pelo mestrado, eu já estava fazendo mestrado quando eu fui escolhido para fazer parte do departamento, mas antes disso, uma semana antes de acontecer essa minha escolha, apareceu uma vaga, mais uma vez, a Exalc na minha vida, para professor lá, e eu fui lá e eles gostaram, falaram, olha, o senhor está contratado, espera a gente providenciar os papéis, o senhor vai ser comunicado, e aí o senhor muda para cá e começa as suas atividades. E nesse interim, então, aconteceu essa reunião dos professores da área de fisiologia, junto com o diretor-chefe da época, onde eu fui indicado. Mais uma vez eu fiquei no dilema, Exalc ou USP? Eu indiquei mais uma vez para USP, foi a minha grande sorte. Eu não teria nenhuma chance, ou nenhuma é exagero, mas as minhas chances seriam muito pequenas de fazer na Exalc o que eu acabei fazendo aqui, que me trouxe muita satisfação ao longo de minha vida inteira. Tem alunos hoje que dão aula, 2 alunos meus que fizeram mestrado, um agrônomo, outro biólogo, que são professores da Exalc. Eu acabei não indo. Foi assim que começou a minha trajetória. O mestrado meu, na realidade, eu escolhi um professor acessível. Na realidade, o departamento de botânica não era dado assim, a muita acessibilidade aos alunos na época, e não tinha muita procura pela pós-graduação. Tanto que colegas meus, quando soube que eu ia prestar ao mestrado em botânica, falaram, você é lunático, você vem da Lua, lá que você vai... Porque tinha realmente, gente, os professores criaram um clima de pouca comunicação, tinha uma barreira entre os professores, a maioria, ou digamos uma boa parte, e os alunos. A gente realmente não tinha essa liberdade. A ponto, para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, depois que eu entrei, um desses colegas meus me visitou, entrou na minha sala, sentou, esticou a perna e falou, nem acredito que esteja falando numa sala com um professor de botânica com a perna esticada. Dá uma ideia, isso dá uma ideia da imagem que a botânica teve. Então, a partir dessa nova geração, resistências de comunicação com os alunos, essa falta de empatia, ela foi felizmente quebrada. Hoje o departamento é tão bom quanto o outro nessas áreas, superou essa imagem ruim que nós tínhamos até então. Quando eu entrei aqui no departamento de botânica, eu já fiquei sabendo logo de início que eu ia só dar aula prática. Porque para dar aula teórica de fisiologia, que foi a minha área de opção, eu teria que ter feito o doutorado. Isso tinha o mestrado pela frente e o doutorado para começar a ministrar aula de teoria fisiológica de plantas. Então, nesse período, eu participei dos cursos práticos de fisiologia vegetal. Eram 4 horas de aulas teóricas, 4 horas de aulas práticas, que saudades que eu tenho disso, dava muito trabalho, cada aula prática envolvia cerca de 5 experimentos diferentes, que nós tínhamos que preparar as tais das bandejas com todos os detalhes, para que nada acontecesse, que os alunos pudessem desempenhar adequadamente as suas atividades, os grupos de alunos atividades. E no segundo semestre eu
participei durante 4, 5 anos do curso de Ecologia Vegetal que era ministrado na Botânica pelo professor Leopoldo Magno Coutinho e a professora Mariko Meguro, ambos falecidos recentemente, infelizmente. Então, a mesma coisa, eu ajudava na aula prática, preparando as aulas, e nas excursões onde nós íamos junto, eram 2 excursões longas e demoradas da época, mas bastante gratificante para nós e os alunos também, e as aulas teóricas eram dadas por esses professores. Foi assim que eu fiz a minha participação didática se restringiu durante um bom tempo a aulas práticas. Eu também participei do curso de Anatomia Vegetal. Na época eu não participei do curso tradicional da Botânica, que foi o da Sistemática Vegetal. Mas eu passei por essas 3 disciplinas e ganhei muita experiência com elas, didáticas e, enfim, experiências de magistério efetivamente, né? Aí eu vou falar do mestrado. O meu orientador que eu escolhi, porque era um pouco diferenciado do tradicional da botânica, era uma pessoa acessível, uma pessoa culta, uma pessoa criativa, o Dr. Kurt Günther Hell, um descendente direto de alemão e com um comportamento germânico no que diz respeito a exigências, mas muito acessível, que era um paradoxo na época. Existia outros professores também assim, mas eram poucos. E ele trabalhava com radiação ionizante. O modelo de trabalho dele eram bulbos, tubérculos de gladiolos que eram irradiados e depois ver o efeito do gladiolo, da radiação ionizante no desenvolvimento da planta. Para isso era utilizado uma fonte de césio 137 que existia aqui onde hoje é o laboratório de genética humana, ficava lá. Foi uma estrutura com todos os cuidados de radiação, doadas pela Fundação Rockefeller ao Departamento de Botânica que estudava Drosophila. Então, foi essa estrutura que eu ia trabalhar. Eu fiz uma disciplina com o professor Kurt, radiação ionizantes em plantas. A radiação, na época, juntamente com a eletroforese, eram as 2 técnicas assim, mais afamadas do período. Era equivalente, digamos, hoje à biologia molecular. Então, o estudo com radiação ionizantes em plantas era feito aqui no Brasil, era feito aqui pelo professor Kurt. Era tão importante a radiação ionizante na agricultura que foi fundado o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o famoso SENA, que começou exatamente assim. Hoje não trabalha mais com radiação ionizante, eles tomaram um outro rumo, uma outra direção, era uma técnica e as técnicas vão passando, mas a ciência progride, elas todas têm a sua colaboração. Por essa ocasião, eu estava na sala do Kurt, ele era muito aberto, eu gostava de conversar, que ele gostava muito de filosofia, de cultura, era uma pessoa, como já disse, bastante diferenciada. Eu vi sobre a mesa dele, que chegou da França por correio, uma espécie de um folderzinho dobrado que tinha uma foto colorida com um vidrinho com uma planta dentro. Uma plantinha enraizada, sob um gel, sob uma gelatina, o tampinho. Aquilo me chamou, nunca tinha imaginado crescer uma planta dentro de um tubo de ensaio. Sinceramente, eu nunca tinha visto aquilo. Aí virava o folder, tinha uma fotografia mais interessante ainda, para mim na época, que era que através de 2 hormônios vegetais, um eu conhecia que era auxina e outro eu não conhecia que era citocinina, nem no curso básico de fisiologia se falava ainda em citocinina, e falava nessa citocinina em combinação com a auxina, formava massa celular de células em proliferação, que era chamada de calos. Do inglês veio a palavra calo, que nós traduzimos assim, dessa forma. Conversando com o Kurt, falei, em vez de usar o meristema do tubérculo, do gladiolo, a gente pode usar essa massa celular. Porque o que ele queria, na realidade, é usar esses 2 hormônios, que uma nem tinha no departamento e nem era mencionado nos cursos básicos, para minimizar o efeito da radiação ionizante, deletério e também inibidor, né, no desenvolvimento das plantas, mas era o meristema a parte afetada. Falei, bom, nós podemos trabalhar com o crescimento dessas massas de células in vitro. Discutindo com ele, ele falou, ótimo, vamos fazer isso, boa ideia, tal. Só que
Nós não sabíamos como obter aquelas massas de células, não tinha estrutura, não tinha nem os hormônios. A única coisa que a gente tinha era o frasco e a autoclave. O resto, e um pouco de gelatina que tinha no almoxarifado antigo do departamento para preparar os meios. Nós importamos, o Kurt importou a cinetina, e já estava começando o mestrado quando essas coisas se iniciaram. O primeiro desafio, portanto, foi estabelecer a técnica de cultura de tecidos in vitro. Nós não tínhamos no departamento, em lugar nenhum no Brasil. Eu vim saber, alguns anos depois, que por esta época, a professora doutora Linda Steyer Caldas, que trabalhava no Sena, ela era especialista em cultura de tecidos nos Estados Unidos, casou com um brasileiro e veio para o Sena, e ela conhecia a técnica do culto, mas nós não nos conhecemos na época. E, coincidente, começamos exatamente essa técnica aqui no Brasil. Então foi a radiação ionizante em massas em células de cultura de tecidos, com um projeto na FAPESP, e esse projeto trouxe uma dificuldade, porque o assessor da FAPESP, um botânico da época, ele não estava contente com o projeto, porque ele estranhava usar uma proteína vegetal como hormônio. Ele falou, vocês não podem usar cininas como... Cinina não é hormônio, cinina é uma proteína animal. Sim, mas nós não estamos falando de cinina, nós estamos falando de cinetina, que é um hormônio vegetal do grupo das citocininas. Assim o projeto foi aprovado, mas só para ter uma ideia que mesmo os botânicos, assessores da FAPESP, não conheciam ainda o hormônio cinetina, que já era sabido pela literatura, que depois nós recuperamos, foi um hormônio descobrido na Universidade de Wisconsin pelo professor Falkskog, onde o Kurt, mais tarde, meu orientador, fez um estágio de pós-doc, onde trouxe todas essas tecnologias, mas aí eu já estava no doutorado. E nós tínhamos obtido na época uma coisa bastante interessante, que era o laboratório, um professor do laboratório trouxe a técnica da obtenção de plantas haploides dianteras de tabaco. E obteve-se planta haploides. E as duas estavam crescendo, as minhas diploides e essa haploide que estava sendo produzida aqui até hoje, com relativa facilidade, se obtém isso nas solanáceas, em geral, e o tabaco é uma solanácea. Eu resolvi comparar o crescimento, era uma plantinha fininha, pequenininha, perto da diploide, que era muito mais vigorosa. Peguei a medula, já tinha nessa época um fluxo de ar estéreo, que não tínhamos na época quando comecei o mestrado. As transferências e isolamentos eram feitas numa câmara que nós tínhamos fechada de vidro. Você entrava lá dentro, antes disso ligava a luz ultravioleta, depois entrava e ficava lá com álcool, com lamparina acesa, com fogo, né? Numa dessas vezes eu toquei fogo nessa estufa, foi papel queimado voando para cima. Eu fiquei desesperado de apagar aquilo que ninguém visse, mas acabaram descobrindo pelo cheiro que saiu por baixo da porta. Eu toquei fogo naquilo tudo, porque o papel que envolvia as placas de Petri, com fogo e com álcool, realmente foi uma coisa muito séria, né? Então, já no doutorado, nesse íntere, voltando à planta haploide, eu peguei a medulinha da planta haploide e, com um furador de rolha de mesmo tamanho, segmentei era um cilindrinho de tecido de medular, segmentei em pedaços iguais e, para minha surpresa, coloquei em meio de cultura. Para minha surpresa, ao contrário do que eu imaginava, a proliferação da célula haploide, de origem haploide, foi muito maior. Cerca de 2 a 3 vezes maior, até dependendo do meio que a gente trabalhava em relação ao diploide. Foi muito surpreendente. Aí eu fiz um meio de indução, não de calos, mas de gemas, e o que aconteceu é que o número de gemas formadas pela planta haploide também era muito maior. Então tinha uma diferença genética de regeneração que não era ainda conhecida. O Kurt viu esse resultado, ficou muito entusiasmado, falou, nós vamos publicar isso daqui, nós vamos publicar, e não vai ser aqui no Brasil não, nós vamos publicar numa revista estrangeira. Eu falei, puxa, numa revista estrangeira? Ele, como bom descendente de alemão, ele falava, escrevia alemão muito bem, em inglês também. Ele preparou um trabalho em inglês e mandou para uma revista da época chamada Zeitschrift für Pflanzenphysiology. É difícil falar isso, é qualquer coisa parecida com isso, mas está perto, está perto. Daí mandou e o trabalho foi aceito e teve uma repercussão grande.
porque essa revista hoje é chamada de Journal of Plant Physiology. Ela mudou de nome, com esse nome aí não tinha futuro comercial nenhum, claro, né? Além do termo alemão dela. E a gente, diferente de hoje, que você tem um fator de impacto, a importância do seu trabalho era medido pelo número de separatas que vinha do exterior. Era o seguinte: se você publicava um trabalho, esse trabalho as pessoas não tinham acesso, porque não tínhamos internet, eles mandavam um papelzinho, um cartãozinho para você, preenchido com o nome do trabalho, o nome do pesquisador, endereço e solicitando um reprint. E a gente mandava, a editora mandava para você 50, 60 reprints. Esse foi um dos trabalhos que eu mais recebi pedido de reprint para o exterior, né? E foi assim. Quando eu entrei no doutorado, portanto, eu já sabia dessa diferença regenerativa de haploides e diploides, e foi com isso que nós começamos a trabalhar. Então, era cultura de tecido de tabaco, que era uma técnica, nossa, fantástica, famosa para a época, continua sendo, não para outros fins práticos, mais práticos, um pouco também ainda de pesquisa básica. Era a haploidia, e nesse processo a gente acabou observando, sem querer, que alguns pedacinhos desses calos cultivados no meio desses dois hormônios, quando transferidos para um meio sem a cinetina, ou a citocinina, qualquer que fosse, continuava a crescer só na presença, multiplicar só na presença de auxina. A gente ficou muito intrigado com aquilo. Será que estamos trabalhando com meristema ou com células de tabaco? Meristema, isso é compreensível, mas células já diferenciadas readquirir a habilidade de produzir cinetina? Não. Ela precisava de cinetina para se desdiferenciar da célula de medula para a célula mitótica, e depois ela perdia essa habilidade e passava a produzir a sua própria cinetina. Aí nos levou à seguinte situação: nós vamos ter que medir cinetina nisso. A citocinina, se está produzindo citocinina, e existia uma discussão nisso, e não se sabia ainda ao certo como isolar aquilo direitinho, a não ser no laboratório do professor Fox-Kug, porque a descoberta da cinetina, o modelo de teste para cinetina foi o calo de tabaco. Foi aí que ele inventou o meio de cultura, o famoso meio MS, Morashige Skug, que na época era um pós-doc dele lá na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, né? O Kurt tinha passado um bom tempo no laboratório já por essa época, estava fazendo doutorado junto com... E nós fizemos doutorado junto, o professor Peters, José Antônio Peters, da Universidade de Pelotas. Depois cada um fez o seu trabalho, dividiu e fizemos as duas teses, né? E fomos atrás de como mensurar essa citocinina. E não tínhamos ideia de como fazer isso daí, apenas algumas descrições de literatura, mas faltava detalhe. Por sorte, a esposa do Peter era doutoranda aqui no departamento de Química, que nos ajudou muito, com uma coluna Cefadex, a gente separou o extrato bruto. Esse extrato bruto depois era colocado nos tubos de ensaio, juntamente com a auxina, e o crescimento do calo, se tivesse citocinina, era medido com os calos crescidos em concentrações diferentes de citocinina, que era o seu controle, era chamado bioensaio. E foi a primeira vez, então, que nós extraímos aqui no departamento citocinina. Isso foi para o meu doutorado. Depois, numa orientação da professora Helenice, nós extraímos citocinina com protocormos. Aí já comecei a dar voa, né? Protocormos de orquídeas. A Helenice fez o mestrado dela. E esses dois trabalhos foram publicados no Journal of Plant Physiology, o antigo Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. Foram os dois trabalhos. Eu imagino que esse de tabaco tenha sido, se não me engano, um dos primeiros a ser publicado no exterior, sendo feito aqui no departamento. Nessa época eu fui para a Holanda fazer um estágio curto para trazer a técnica de isolamento, de mensuração de citocinina em HPLC, e a Helenice, um ano depois, foi para um laboratório. Eu aprendi a técnica com HPLC, de mensuração de auxinas e cinetina. A Helenice foi para a Universidade de Paris, onde encontrou uma técnica ainda mais sofisticada, que usava HPLC e também a determinação quantitativa e qualitativa do hormônio através de anticorpos. Então,
as coisas se juntaram, a técnica que ela trouxe era o que tinha de melhor e mais moderno na época, e começamos a fazer os trabalhos nossos com hormônios endógenos. Isso atraiu muita gente de outras universidades brasileiras para trabalhar com hormônios endógenos, ceticinina, auxina e ácido abscílico, que era a técnica que a Helenice trouxe, a professora Helenice Mercier, estou me referindo, e assim as coisas começaram a caminhar. Depois disso, na época, já mais adiante, surgiu a biologia molecular. Eu já tinha visto lá na Universidade da Holanda, onde eu fui buscar a técnica de HPLC, já tinha trabalhos bem avançados com biologia molecular, que já estava bem avançada. A professora Mariana já tinha sido contratada aqui para desenvolver essa nova técnica acoplada à fisiologia vegetal, era o que para a qual ela foi realmente contratada, e foi talvez uma das primeiras a trabalhar com isso também aqui no Brasil com plantas. Eu não sei se foi a primeira ou não, mas foi uma grande colaboração que ela trouxe para o Departamento de Botânica, com certeza, e a pesquisa nacional como um todo. Depois disso, nessa época que eu estava fazendo doutorado, eu fiquei sabendo, já com aquele meu passado de admirar orquídea, eu gostava de orquídeas, eu comecei a frequentar algumas exposições de orquídea, conheci alguns colecionadores. Foi quando eu fui informado que essa técnica de cultura de tecido era utilizada na França por um laboratório chamado Vacheron-Lecouftre, famoso, onde uma empresa brasileira de orquídeas do Rio de Janeiro mandava as suas matrizes para serem cultivadas em cultura de tecido e as mudinhas mandadas para o Brasil. Essa técnica hoje é chamada de micropropagação. E eu falei, puxa lá vida, eu tenho o laboratório, já tinha fluxo de ar laminar, lógico, que grande avanço. Eu tenho o laboratório, já conheço a técnica de cultura de calos, mas não de meristemas, de ápices radiculares, de ápices caulinares de orquídea, porque em orquídea não há desdiferenciação igual a tabaco. A célula madura não se desdiferencia, ela se mantém, só as células do meristema apical e do radicular que se dividem, e era do meristema caulinar que a gente obtinha isso. Desenvolvia a técnica, demorou, oxidava, contaminava, até que um dia eu consegui, e me convidaram para fazer uma palestra a respeito disso no Círculo Paulista de Orquidófilo, que era o grande encontro dos orquidófilos de São Paulo. Nesse círculo eu fui lá, as pessoas acharam maravilhoso, mas tinha uns empresários lá que falaram, professor, eu não entendi na hora, mas depois que eu vim entender, falou, olha, muito legal, meus parabéns, mas o senhor podia trazer esse frasquinho aí para a gente ver, com essas culturas suas dentro do frasco? Eu falei, sim, trago. Eu não entendi que isso não é coisa para nós aqui, esse cara aí, isso é um laboratório na França, vem esse rapazinho aí falar que está fazendo. Eu peguei, levei, expliquei, aí acreditou. Então, houve uma divulgação muito grande no meio orquidófilo, e chegou a um dono da grande empresa, eram os donos da empresa GC em São Paulo, que produzia sabonetes, dentifícios. Eles tinham vendido a empresa, estava fazendo redes de pesca em Campinas, e ele era colecionador, Ademar Manarini. Ele telefonou para mim, se apresentou e falou que queria vir me conhecer, falar comigo sobre esse negócio aí da orquídea que eu tinha feito. Ele veio, chegou aí com o motorista dele, entrou, conversamos, e já ficou assim, você vai trabalhar comigo para montar um laboratório de micropropagação, de cultura de tecidos, não, de orquídeas. Nós temos uma flora fantástica, ele conhecia muito bem orquídea, e nós queremos fazer alguma coisa com isso, e vender para o mundo. Eu falei, meu Deus do céu, eu, um auxiliar de ensino lá, fazendo doutorado, cheio... Eu topei, né? Não medi consequências. Eu topei. E nós começamos, eu fiz lá um projetinho de laboratório, mais ou menos parecido com o que nós tínhamos. Ele tinha uma área muito grande junto à empresa dele em Campinas, a Equipesca, e as coisas começaram a fluir dessa maneira. Nessa época, ainda fazendo doutorado, eu queria encontrar uma alternativa para a gema da orquídea, porque essas plantas valiosas, elas são muito divididas, elas são pequenas, elas não entoceram, então cada plantinha daquela forma, ao longo de um ano, uma geminha só. Se você perder aquilo, você vai ter que esperar mais um ano, e pondo em risco até a morte da planta de não brotar mais, então era um risco muito grande. Aí ocorreu de eu imaginar, de eu pensar, bom, se faz do ápice meristemático de caule, eu vou fazer com caule de raiz. Desculpe, com ponta de raiz.
Eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava ensandecido com isso daí, estava dando assessoria para uma empresa grande, brasileira, né? Era o primeiro laboratório de micropropagação de plantas, de emprego da biologia celular para fins práticos numa empresa privada. Eu estava super... Mas eu não parei o meu trabalho com citocinina, autonomia para citocinina, estava continuando. Até que um belo dia o chefe do departamento me convidou, me chamou, para conversar, eu e meu orientador, na sombra, o que esse cara quer? Esse professor quer, vamos dizer assim, né? Ele falou, olha, eu estou sabendo que está trabalhando com orquídeas, eu gostaria muito que você se fixasse no seu trabalho de doutorado, porque aqui no departamento de botânica, nós trabalhamos com plantas selvagens, não trabalhamos com plantas comerciais, isso é coisa de agrônomo. Então, por favor, encerre essa sua atividade e volte ao caminho do departamento de botânica. Eu lá na minha, parecia um ratinho perto de um todo-poderoso, famoso botânico da época, falei, mas professor, essas orquídeas que eu trabalho também vêm do mato, igual os materiais, as outras plantas que são utilizadas aqui no departamento de botânica. Ele falou, não, é planta de agrônomo, é planta que dá lucro. Pare com isso, por favor, e toque o seu doutorado. Aí eu sabia que o pessoal ia embora à volta de 5h30, 6 horas, ia embora, e ele também. Eu entrava no laboratório à noite e ficava trabalhando aí, o que desse, né? Aí as pessoas passaram a me dar brotos, etc., né? E aí a técnica se desenvolveu. Mas voltando à cultura de tecidos de raiz, nessa época foi quando o chefe do departamento me chamou, que eu estava muito voltado com esse negócio de ponta de raiz de orquídea aí. Eu fui para o Manarino, já estava trabalhando com ele, o Demar Manarino, e falei, eu estou com problema de fazer essa pesquisa lá no departamento. Mandaram eu parar, porque a orquídea é coisa de agrônomo. Eu falei, não, vamos fazer aqui, os técnicos estão aí, tinha 5 ou 6 técnicos, você põe eles à vontade. E aqui vai ter material muito mais do que você tem e depende de doações de ponta de raiz de orquídea. E foi assim, que um dia ele telefonou para nós, o Manarino telefonou à minha casa, quer dizer, falando, olha, uma das plantas que a técnica colocou, os ápices dessas raízes produziram uma gema. Eu peguei minha Brasília velho de guerra e fui lá correndo para ver o que era aquilo lá. E realmente, a ponta da raiz, e a planta era do gênero Catasetum, tinha formado, diferentemente de tudo que se especulava, né? Se especulava se um ápice de raiz era possível formar um ápice caulinar. E esse daí formava diretamente, sem passar pelaquela fase de calo. Ela formava diretamente e rapidamente. Uma semana já estava formando. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa! E na época, gente, a reitoria da USP tinha um repórter contratado e ficava junto, acho que é Codage, se não me engano, e ele percorria os laboratórios da USP, vendo as pesquisas que poderiam ter alguma influência, e ele passou aí, eu falei disso, falei, puxa, que legal! Ele fazia uma espécie de um resumo das pesquisas e mandava para a mídia de São Paulo e do Brasil inteiro. Então, sempre tinha, no jornal lá da minha cidade, tinha reportagem de experiências feitas na USP, das diferentes áreas, no jornalzinho de interior. Nessa época, essa reportagem teve da ponta de raiz de orquídea, teve uma divulgação muito grande pela imprensa, escrita, falada e televisada. Então, na época foi uma coisa realmente bastante grande, até se encontravam aí os repórteres no corredor, cada um querendo dar a primeira mão, essas coisas. Eu estava feliz da vida. A partir daí, inclusive a revista Veja, que foi a mais chocante, né, mais impactante, ela manteve uma página inteira de ciências, chamava Ciências, dessa reportagem, com fotografia minha, com a plantinha na mão, os frasquinhos, aquelas coisas todas. Aí eu ganhei minha carta de euforia, nunca mais ninguém falou nada em fazer pesquisa básica, separar pesquisa básica de aplicada. E assim, hoje eu vejo com muita satisfação que os projetos de pesquisa hoje do departamento sempre vêm com uma finalidade aplicada ou possivelmente aplicada. Mudou muito, mudaram-se muitas coisas, graças a Deus. E eu conferi que essa dicotomia entre pesquisa básica é apenas aparente, ela não existe de fato. Existe ciência que pode ser mais aplicada ou mais básica, mas não existe. Essa é uma discussão que perpassou durante muitos anos os laboratórios. Nessa época, a gente enfrentou também uma resistência, não só pelas orquídeas, mas quando lançamos a cultura de tecidos, da própria comunidade de fisiologia vegetal.
Alguns luminares da fisiologia da época, pessoas muito importantes, famosas na época, que não era dessa universidade, eles alegaram que pesquisa de fisiologia vegetal só se faz com planta inteira e não com pedaços de plantas. A gente não deu nem bola, eles continuaram falando e a gente continuou tocando a nossa vida e deu no que deu. Se pode fazer também com planta, mas você pode fazer até com células isoladas hoje, conforme se faz, não é? Então foi assim, mais ou menos, a minha carreira aqui dentro do departamento.